Bom dia, pessoal. Para o nosso devocional de hoje, eu quero estar lendo Romanos capítulo 12, versículo 9, em que diz o seguinte: Amai sem hipocrisia, odiai o que é mal e apegai-vos ao bem. O que me espanta nesse texto é que essa é a primeira e a única vez em que odiar alguma coisa é apresentado como uma virtude cristã recomendada e até como uma característica dos discípulos de Jesus Cristo reconciliados com Deus e justificados por meio da fé. Mas é aqui que nós devemos tomar cuidado. Que mal é esse em que detestá-lo, odiá-lo, abominá-lo, conforme a variação de tradução em que você estiver lendo aí na sua Bíblia? Que mal é esse em que sentir essa repulsa por ele é considerado uma virtude? Será que esse mal é o outro? São todos aqueles que pensam, se comportam, têm condutas e culturas diferentes das nossas? Será que são aquelas pessoas que cultuam a Deus diferente de mim, que têm entendimentos, interpretações e leituras diferentes das nossas? Será que esse é o mal que nós devemos abominar? Para o fundamentalista religioso, a resposta é sim. Nós devemos abominar todos aqueles que pensam diferente de nós. Todos aqueles que se comportam diferente de nós e acreditam em valores diferentes. Essas pessoas devem ser desprezadas, odiadas, detestadas, privadas de seus direitos e até mesmo eliminadas. Só que isso estaria na contramão de toda a centralidade inegociável do amor incondicional de Deus, que está no centro do discurso e da mensagem do Evangelho apresentado por Jesus Cristo. Mas então, afinal de contas, que mal é esse em que o cristão deve se opor a ele? Esse mal, ele vai muito além da figura do diabo, vai muito além da figura do Satanás, do maligno, de um anjo caído sobrenatural que anda por aí tentando as pessoas. Muitos cristãos veem no diabo apenas um bode expiatório em que eles projetam sobre ele suas próprias mazelas, seus próprios desvios de caráter, e ao invés de fazerem autocrítica, ao invés de tentarem se consertar, buscarem uma transformação pessoal e uma mudança de hábitos, eles veem no diabo esse bode expiatório. Responsabilizam ele pelos seus próprios males e pelos seus próprios problemas e dizem que é culpa dele. Portanto, não buscam se consertar, não buscam se transformar e passam a vida inteira se lamentando e culpando o diabo pelo mal e pelos problemas que acontecem em suas vidas, que são culpa deles próprios. Esse mal, ele é a oposição de todas as bases, princípios e valores do reino de Deus que Jesus Cristo apresentou na sua mensagem do Evangelho. O reino de Deus que Jesus Cristo apresentou neste mundo, ele era um reino em oposição a todos os sistemas e organizações humanas que tinham sido levantados até então. Porque o reino de Deus, apresentado na mensagem do Evangelho, ele tinha por base a justiça. Portanto, tudo aquilo que é injusto, tudo aquilo que é desigual, tudo aquilo que inferioriza uns e privilegia outros, é o mal que nós devemos detestar, porque está em oposição a esta base do reino de Deus, que é a justiça. Outra base do reino de Deus é o amor. Portanto, tudo aquilo que ofende as pessoas, prejudica, desumaniza, inferioriza o humano, marginaliza, tortura ou maltrata alguém, fere esta base, esse princípio do reino de Deus, que é o amor, e portanto é um mal que nós devemos abominar. Outra base desse reino de Deus, podemos dizer que são a generosidade, a bondade, a solidariedade. Portanto, tudo aquilo que diz respeito à indiferença humana, à insensibilidade, à falta de empatia, de se colocar no lugar do próximo e pensar como o próximo, sentir como o próximo, tudo isso é contrário a essa base do reino de Deus e é considerado também um mal que nós devemos abominar. Portanto, esse mal que nós devemos abominar, detestar, odiar, nos opor a ele, lutar contra ele e combatê-lo, não são pessoas, mas sim as organizações humanas, mas sim toda agenda, todo discurso, tudo aquilo que for contrário e estiver em oposição ao amor, à justiça, à solidariedade, à bondade e à generosidade presentes no discurso de Jesus e nas bases desse reino de Deus, ao perdão. Portanto,
esse é o mal que, como discípulos de Jesus, nós devemos combater. Nós devemos nos opor. Porque ser cristão é também não se conformar com os valores injustos e cruéis deste mundo. Onde tiver uma pessoa sendo prejudicada, sendo ofendida, sendo privada de seus direitos, sendo torturada, sendo maltratada, sofrendo por conta das injustiças, maldades e crueldades deste mundo, nós estaremos lá e nos oporemos a isso, combateremos, porque somos discípulos da luz, somos discípulos do bem, amamos sem hipocrisia, odiamos aquilo que é mal, nos opomos àquilo que é mal e nos apegamos ao bem. Isso é ser discípulo de Jesus. Essa é virtude também de um discípulo de Jesus. Odiar o mal, mas o mal certo, não o outro, mas sim os sistemas injustos desse mundo. Deus abençoe sua vida e amar também é lutar pelo bem. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia.